E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Central Service. Tô vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Manutenção Bancada. E hoje a gente vai ver o reparo de uma estação de solda SMD da Yanshu, modelo 702. Esse modelo ele tem estação de ar e ferro de solda no mesmo equipamento. O que aconteceu? Essa estação é minha, tá? Ela deu defeito. Qual foi o defeito que ela deu? Ela tá funcionando. O que acontece é que simplesmente você liga, eu ligo a estação de ar e ela não está obedecendo a temperatura, ou seja, ela começa a aquecer e não para mais. O LED de Hertz, que devidamente acende quando está aquecendo e apaga quando atinge a temperatura que você determinou aqui, não está funcionando, ou seja, ele vai esquentar, a resistência fica esquentando sem parar, a temperatura subindo, e se eu permanecer assim, ela vai acabar queimando a resistência. Eu tirei, já desmanchei ela toda aqui, porque eu aproveitei para fazer o esquemático dela. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma placa onde eu marquei onde estão os conectores todos, e aqui está o esquemático que eu fiz dela. O circuito de controle da bomba de ar, o circuito dos termômetros, tanto para o ferro de solda como para a estação de ar, e aqui o circuito da placa em si, todo o circuito. Eu tive que fazer 3 páginas, fiz no Proteus, eu fiz 3 páginas. Para não só, eu já tinha identificado que o problema poderia ser ou o triac de controle, no caso esse triac daqui, que é o que controla a temperatura da resistência que fica aqui dentro da ponta de ar quente, ou era o triac, ou o optoacoplador, detector de passagem direta, ou o próprio LM304, no caso aqui é um HA, deixa eu ver se dá para focalizar direito, é um HA 17324. Qual que pode substituir esse CI? Qualquer CI da série 324, um CA324, um LM324, que é aquele CI são 4 portas amplificadoras operacionais que trabalham como comparador de tensão. Esse comparador de tensão ele recebe informação do potenciômetro, onde você faz o ajuste da temperatura. Ele recebe informação. Então eu aproveitei, né, para fazer os esquemas de todas as placas para guardar, e também eu vou colocar para venda no meu site lá. Por que para venda? Porque deu um trabalho filha de uma puta para fazer isso, cara. Não foi fácil. Eu tenho aqui, ó, tive que fazer o rascunho. Todo das ligações, depois passar para o Proteus para poder ficar pronto para impressão. Não é um trabalho fácil, eu levei umas 3 semanas para fazer isso aqui. Eu estava com o tempo corrido e hoje finalmente eu terminei, imprimi e vou finalizar a manutenção da minha central. E aproveito e já filmo para vocês e já faço a demonstração de como é para a gente consertar. Vou fazer uma explicação breve da placa e da própria estação para quem não conhece, então já se familiarizar, ou quem tem a estação e não está familiarizado com a parte interna dela. Então vou dar uma breve explicação aqui de como é cada peça, e aí vocês já ficam sabendo mais ou menos como ela funciona. Bom pessoal, vou fazer uma breve descrição aqui da parte interna da estação de solda. Vamos começar pelos transformadores. Nós temos internamente 2 trafos, o principal e o secundário. O trafo principal ele é responsável pela alimentação da placa principal, que é essa placa daqui, é responsável pelos 24 volts do ferro de solda, da ponta de ferro de solda, e também é responsável pela fonte simétrica de mais 5 menos 5 utilizada pelo circuito do termômetro da estação de solda, tá? Esse transformador de cima, pura e exclusivamente, ele é para a fonte simétrica de alimentação do termômetro do ferro de solda.
Então, o termômetro da estação de solda é alimentado por esse transformador, e esse daqui é o alimentador do termômetro do ferro de solda. Nós temos aqui a chave liga e desliga da estação de solda. Um lado é utilizado os 3 fios, e tanto ele é utilizado a opção de off como a de on. Quando estiver na placa eu vou explicar porquê no circuito. E o outro lado é utilizado para ligar e desligar o termômetro da estação de ar, tá? Do outro lado nós temos também o botão liga e desliga do ferro de soldar. Ele também, nesse aqui, diferente do de cá, a gente só usa a opção do ligado, ou a opção de off não é utilizada. É utilizado os dois lados. Alimenta o circuito de controle do ferro de solda, e o outro liga o circuito do termômetro para acender os displays para aparecer o valor da leitura. Aqui nós temos a bomba de ar, ela é 110, essas estações elas são ou 110 ou 220, ela não é bivolt. Aqui nós temos a bomba em si. Aqui nós temos um filtro de ar, que nada mais é para reter a umidade. Quando o ar passa aqui por dentro, a umidade fica aqui dentro e somente o ar vai para a ponta de ar quente, a ponta de solda. Daqui dentro nós temos 4 fios nessa parte aqui, que vai para a ponta quente. Os 2 marrons são da resistência, ela é 110, tá? Diferente do ponto do ferro de solda, não sei se vai dar para ver aqui dentro, é uma resistência grande, ela é 110 e esquenta e o ar quente passa por dentro dela. E nesse fio aqui branco e marrom vem o sensor de temperatura que fica aqui dentro. Não sei se vai dar para ver, ele fica bem na ponta da resistência, ó. O sensor de temperatura, a resistência esquenta, o ar sopra para fora e o ar quente passando pelo sensor de temperatura manda informação para a placa central, que envia para o termômetro para você saber a temperatura que está. Do outro lado a mesma coisa, nós temos aqui 2 fios do sensor de temperatura que vem na ponta do ferro, e nós temos o fio branco e preto, que é o que vai mais 24 volts para aquecer a ponta do ferro. Bom, explicado isso aqui, vamos ver agora as placas. Na nossa estação de solda nós temos 2 placas. A placa principal, que é essa placa daqui, e nós temos a placa do termômetro. O termômetro nada mais é do que 2 circuitos de CL 7107. Quem trabalha com eletrônica aí há muito tempo e pegou multitestes e circuitos antigos que tinham voltímetros, capacímetros baseados nesse aqui sabe do que eu tô falando. Esse aqui é muito conhecido. Nós temos esse aqui é um DH, né, que é da Toshiba, mas tem o ICL, que é muito conhecido, ICL 7107 e o 7106. O 7107, que é esse daqui, ele é para utilizar com display, tá? Display de 7 segmentos. E o 7106 ele é para utilizar LCD. Tem até um aqui para mostrar. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é de um multímetro antigo. Ele tem LCD, já tá até escura, e ele usa o mesmo CI, só que é um 7106. Se eu botar um 7106 aqui e ligar a alimentação, ele vai funcionar como um voltímetro normal. Esse aqui eu tirei de um multiteste. Então, beleza. Cadê o esquema dele? Eu tenho aqui o esquema que eu fiz. Nós temos aqui na placa os displays né, de 7 segmentos. A parte de cima é o termômetro da estação de ar quente, que é esse daqui. Atrás nós temos o CI 7107. Pode ver aqui na placa, no esquema. Temos os componentes, poucos componentes ligados a eles. E a entrada, que é feita por esses fios aqui, ó, que vai no CN9. É o conector mais largo da placa de controle. E no outro lado de baixo nós temos os displays do termômetro do ferro de solda, também controlado com o ICL 7107.
com poucos componentes interligados, como você pode ver aqui, ó, poucos componentes. E nós temos a entrada de sinal e temos os LEDs do painel, que são, cadê eles aqui, ó, indicador da estação de ar, e nós temos o indicador da ferro de solda. O Hertz ele pisca de acordo com a temperatura. Temos o stand talk, ele fica parado quando a estação está desligada, você não está usando, e temos o operate que ele acende quando você liga a estação. Beleza? E aqui na placa principal nós temos o circuito de controle total da estação, né? Nesse bloco aqui nós temos a fonte de alimentação. Deixa eu botar o esquema aqui. Tá aqui, ó, o primeiro transformador, tá vendo? Ele fornece mais 24, 18 e 9 mais 9. Esse bloco aqui, ó, todo é da fonte de alimentação. Só esse pedaço aqui. Esse bloco daqui de cima é o controle do ferro de solda, o triac, o optoacoplador e o LM324, o comparador para fazer o ajuste de temperatura. Esse bloco daqui, ó, vou botar aqui, passa aqui, ó, até aqui, é o da estação de ar, que controla a temperatura da estação de ar quente. Esse bloco aqui é da segunda fonte de alimentação, que fornece o mais 5 menos 5 do termômetro do ferro de solda, que é esse transformador aqui, aquele segundo transformador pequenininho que eu mostrei, tá vendo? Esse bloco todinho aqui, ó, de alimentação, com dois reguladores, 75, 7805, 7905, fornece tensão de menos 5 e mais 5 para a alimentação do termômetro. Esse bloco aqui, ó, seguindo do lado desses capacitores aqui, ó, passando até que os conector, vindo por essa bobina e voltando, esse bloco aqui é o de controle da bomba de ar. É aqui que controla a velocidade de que o ar sai na ponta lá da soldadora. E esse bloco aqui de baixo, pequenininho aqui, ó, com esse triac aqui, ó, é o chaveador geral. Esse circuito aqui é o responsável, se tem estação de solda, sabe o que eu tô falando. Quando você desliga a estação de solda, ela corta o triac de alimentação da ponta, ou seja, apaga o filamento da ponta de ar e mantém a bomba ligada até que a temperatura da resistência caia bastante, para proteger a resistência, para não queimar, a opção de ligar ela muito quente. E depois que a temperatura atinge a temperatura ideal para que a ponta seja desligada, esse triac corta e desliga os circuitos auxiliares, ok? Então vou dar uma explicada rapidinho aqui no esquema. Como eu falei, a rede AC ela entra nesse trafo. Deixa eu ver se dá para baixar aqui. A rede AC ela entra, ele alimenta aquele trafo grande que eu apresentei no começo. Esse trafo, independente da central de solda, da máquina de solda tá ligada ou não, ele fica sempre alimentado, ou seja, é um gasto de energia que você vai ter constante, porque ele estando ligado na rede, isso aqui está sendo alimentado constante, então está gastando energia. Então você já sabe que o tom plugado na tomada está gastando energia. Então, a primeira fonte, ele gera os 24 volts, ó, 24 volts que alimenta a resistência do ferro de solda. Essa resistência é controlada por esse triac aqui, ó, que eu mostrei, é esse cara daqui, ó, esse triac que controla o ferro de solda. Usa um optoacoplador que detecta a passagem por zero e é controlado por esse, deixa eu voltar para aqui, ó, essas quatro amplificadores operacionais aqui, ó, desse CI, ó, circuito integrado. E aqui nós temos o potenciômetro de ajuste de ferro, tá vendo ele ligado na primeira amplificador operacional.
No último amplificador operacional você tem o sinal que vai para o circuito de termômetro. Em outra amplificador operacional entra o sinal do sensor de temperatura do ferro de solda para determinar se o ajuste que você fez aqui, ele faz a comparação do ajuste que você fez aqui no potenciômetro com o que está sendo informado pelo sensor, para saber se precisa continuar ativando o triac para aquecer ou desligar o triac para manter a temperatura constante. A segunda bobina ela é de 18 volts. Ela é ligada a uma ponte retificadora e na saída da ponte retificadora nós temos dois reguladores 7812. Em cada saída nós temos 12 volts, sendo que 12 volts eu determinei de mais B1, que é responsável pela alimentação de todos os componentes da placa, principalmente de controle da ponta de ar quente. E nós temos o 7812, que eu chamei de mais B2, que é responsável por alimentar o circuito de controle do ferro de solda. Veja que o circuito do ferro de solda ele usa 3 alimentações independentes. Ele usa o mais B2 separado, ou seja, 12 volts para alimentar isso aqui. Esse aqui só funciona esse CI quando a chave liga e desliga do ferro de solda estiver ligada, que ele pega o mais B2 e manda lá para o amplificador operacional. Dessa forma você consegue controlar o triac. Além dessa fonte, ele usa também essa secundária aqui que eu expliquei, é o mais 5 menos 5, que fornece a alimentação necessária para o termômetro do ferro de solda. O outro mais 12, que eu chamei de mais B1, ele alimenta todo esse circuito aqui, que é o do controle da temperatura do ar quente. Ar quente serve para alimentar o controle da bomba de ar. Na outra bobina restante do transformador nós temos uma derivação central de 9 mais 9, que é ligado em outra ponte retificadora, que é ligado em dois reguladores, né, um 78 e 7805, 7809 e 7905, para fornecer uma fonte simétrica de mais 5 menos 5 e é um segundo GND. Você vê aqui, é um GND2. Como no Proteus a gente não tem uma opção como nos outros softwares de simulação de fazer terras diferentes, você só tem esse terra daqui no Proteus. Então eu fiz aqui uma saída chamada GND2, porque é um terra isolado, ele vai somente para o circuito de termômetro. Se a gente for lá no circuito de termômetro, você vai ver também que aqui está isolado, os componentes, tá chamando GN2, tudo aqui tá no GN2. Aqui, tudo é um terra normal, Então o termômetro da estação de ar quente, ele usa o terra normal da placa, e o termômetro do ferro de solda, ele usa um outro terra, tá? É independente. Então nós temos aqui o GND2 e uma saída mais 5 e menos 5 em relação a esse GND2, que vai alimentar o circuito do termômetro. Aí nós temos um outro triac. O único chato dessa placa, cara, é que ele não tem um seal screen informando, por exemplo, R1, R2, R3, ele só tem alguns seal screens informando valor do resistor. Mesmo assim, erroneamente, alguns valores básicos, o resistor está aqui, mas outros não bate. Então só tem o valor do resistor na placa. Então não tem como você saber o resistor, por exemplo, aqui. Eu nem botei no esquema o número R tanto, só tem aqui. Então como é que você vai se basear? A gente se baseia no CN. Eu fiz essa impressão aqui, cadê ela? Da placa. Deixa eu afastar porque está muito. Eu fiz essa impressão da placa aqui, informando de tal os CNs, os conectores cada um, que eu chamo aqui, CN17. Onde é que tá o CN17? CN17 isso aqui, o conector da resistência da ponta de prova, da ponta de ferro quente, a ponta de ar quente. Então tá aqui, CN16. Onde é que tá o CN16? Tá aqui, CN16. Esse 14 atrás é o número que eu dei na fita crepe que eu botei quando eu desliguei ela toda, para depois não me perder. Agora, depois que eu fiz o esquema, eu consigo ligar de olho fechado. Mas quando eu desmanchei ela para fazer o esquema, então eu enumerei ela com uma fita crepe. Então cada conector desse aqui, tem um fio, um número, tá vendo? 7, 6. Então eu botei todos aqui, CN2, CN1, CN12, 4. Então para eu saber onde eu vou encaixar o fio depois.
Então, voltando para o esquema, então para eu me basear, onde é que está esse resistor de 1K aqui? Então sei que o conector, deixa eu ampliar de novo, porque fica ruim. Então eu sei que o conector da minha resistência da ponta de ar quente é o 116. 116 é esse cara aqui embaixo. E então eu sei onde é que está o BTA. O BTA ligado ao 116, eu vou olhar por baixo da placa, ele vem para aqui, então eu sei que esse BTA aqui, esse triac, é esse daqui. Então é dessa forma, infelizmente é dessa forma que a gente vai ter que agir. Onde é que está o optoacoplador? Olhando por baixo, é esse daqui, o optoacoplador dele. Então, voltando por circuito, nós temos o triac de controle da placa da resistência da ponta de ar quente. Nós temos aqui o optoacoplador, que faz detecção de passagem por zero para te cortar ou disparar o triac. E nós temos as 4 portas, os 4 amplificadores operacionais que fazem o ajuste da temperatura, fazem a comparação do sinal enviado pelo sensor de temperatura. Nós temos também aqui na placa um relézinho que ele corta quando você liga a estação pela primeira vez, ele desliga o relé, ele fica ligado constantemente. Quando você liga a estação, ele desliga os contatos, destravando a central de ar quente. Então, se você não conseguir fazer a estação de ar quente não estiver funcionando, se não estiver saindo ar quente, um dos problemas pode ser esse relé aqui, tá? Ele pode estar colado ou então pode não estar atracando. Se você ver aqui, o controle dele é o efeito direto. Eu tenho aqui o X1, que é aquele triac que eu falei, ó, de controle geral, que mantém a estação funcionando enquanto ela está esfriando para poder desligar. E nós temos o AC, ó, AC1 ali em cima e AC2, ó. Então, boa parte, se você ver aqui, ó, por exemplo, a bobina da estação de ar, uma ponta é ligada no AC2 e o outro vai para o X1. O X1 é um outro triac, que é esse cara aqui, ó, que eu falei, ó, que é um controle secundário. É esse cara que controla boa parte. Se esse cara aqui abrir ou entrar em curto, o que vai acontecer? Vai ficar passando tensão direto para os equipamentos. Então, quando você desligar a central, nem a resistência vai desligar, nem a bomba vai desligar, vai ficar ligada direto. Então, esse cara aqui não pode dar problema, nem esse aqui. E quem controla ele, ó, tem um optoacoplador aqui próximo dele, e quem controla ele é esse mesmo cara aqui, ó. É os mesmos amplificadores operacionais que controla a ponta de ar quente. Como a minha estação ela não está controlando a temperatura, eu tenho aqui, ó, o potenciômetro de ajuste de ar quente da saída, tá aqui embaixo, ó. Ele é ligado no CN9, que é esse cara que eu falei aqui, é o maior conector que nós temos na placa. Então ele vai para os pinos 1, 2 e 3 do CN9. Um vai para a terra com o K5, o outro vai para a entrada não inversora da primeira amplificador operacional, que controla o MOC que dispara o triac. Então, quais os problemas que eu posso ter na minha placa aqui? Ou eu tenho um curto no meu triac, ele está em curto, dessa forma a tensão fica passando direto para a resistência. Então o que está acontecendo, ela não desliga, então eu não tenho um controle dessa corrente que passa aqui, ela fica direto. Ou o meu optoacoplador também está em curto, passando o sinal do T2 ou A2 diretamente para o meu gate. Nós temos aqui dentro um DIAC e um diodo emissor de luz, e esse DIAC ele faz a detecção de passagens por zero. Eu não vou explicar agora o que é essa detecção de passagens por zero, porque quando o caminhar do meu curso de eletrônica, a gente chegar em tiristores, eu vou explicar o que é isso. Então, só para entender onde é que pode estar o meu problema, pode estar no meu triac, ele pode estar em curto, que é esse cara aqui, ou o meu MOC, eu vou tirar ele para testar, fazer um teste do DIAC e do diodo emissor para ver se não está ruim, ou o meu CA324, ou seja, meus amplificadores operacionais aqui simplesmente não estão atuando. Ele pode ter queimado, está aberto, e eu estou atuando no potenciômetro, e a alteração da resistência não está afetando nada nessa porta aqui, ó, nessa porta amplificadora.
desse amplificador operacional aqui. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o triac para testar. Depois eu vou tirar o meu mock para testar. E aí eu vou, se já aqui não encontrar curto aqui, estiver tudo ok, aí eu vou trocar meu CA324. É as únicas três coisas que podem estar ruim aqui, ou algum resistor desse aqui aberto, que eu duvido muito. Mas eu vou fazer um teste superficial com multiteste digital em todos os resistores acoplados a eles. Assim que eu tirar o triac, tirar o mock e tirar o CI do amplificador operacional, eu vou dar uma batida em todos os resistores para ver se está tudo ok. Então eu vou ligar meu ferro de solda aqui e vou fazer isso. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.